Primeira Crônicas, é, capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntasse os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora ali preparei materiais, assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim, palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e a paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e próspera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, e como ele disse-te, ó Senhor, te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel. Isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenhas favor. E eis que na minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância, e também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão e cortadores, e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra, do ouro e da prata, e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que se ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscar ao Senhor, vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor, Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a essa casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 22, né, de 1 Crônicas.
para que vocês tenham entendido o que o capítulo 22, né, de 1 Crônicas que transmite para nós, pessoal. Agora, o capítulo 23, né, de 1 Crônicas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Destes, havia 24 mil para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6 mil oficiais e juízes, e 4 mil porteiros, e 4 mil para louvares ao Senhor, com os instrumentos que eu fiz para o louvar. Disse Davi, e Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos Gersonitas, Ladã e Simei, dos filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Jetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Raziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaade, Ziza e Geus e Berias, esses foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe e Ziza o segundo. Mas Geus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais, por sua família. Os filhos de Coate, Arão, Izar e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos, eternamente para incessar diante do Senhor, e para o servir, e para dar a bênção em seu nome, eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados. Entre a tribo de Levi foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Zerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaeziel, o terceiro, e Jecamiel, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Zias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzim, Mali e Eder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, deu repouso a seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também, quanto aos levitas, que nunca mais levasse o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, do ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da propiciação e para a flor de farinha e para a oferta de manjares e para os corois, asmos e para as assadeiras e para o tostado e para toda a medida e mensura e para estar cada manhã em pé para louvar e celebrar ao Senhor. E semelhantemente à tarde e para cada oferecimento de holocaustos do Senhor nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que
tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 23, né, de 1 Crônicas. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 23 de 1 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 24 de 1 Crônicas, pessoal. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi o repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício, no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Tamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar, de exercer chefe das casas de seus pais, mais dos filhos de Tamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar, e os registrou Semaias, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, Isadoc, o sacerdote, Aimeleque, o filho de Aibatar, e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar e tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoaribe e segunda a Jedaias, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias e a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilca, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apices e a 19ª a Petaias e a 20ª a Jeeskel, a 21ª a Zaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaias e a 24ª a Masias. O ofício desse no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo lhes ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Rebaías, Isias era o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaeziel, o terceiro, Secameão, o quarto, dos filhos de Uzziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, os filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, e dos filhos de Merari, da parte de Zazias, Benizoão, Isakur e Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali e Eder de Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um dos seus irmãos menores, lançaram sobre igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Então, pessoal, esse foi o capítulo 24, né, de 1 Crônica. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 24, né, de 1 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 25 de 1 Crônicas. E Davi, juntamente com os capitais do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Remã e de Gedutum para profetizar com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. E dos filhos de
Asaf, Zacur e José, e Netanias e Assarela, filho de Asaf, e a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi, dos filhos de Jedutum, Gedalias e Geri, e Jesaías, e Razabias, e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Remam, Buquias e Matanias, e Uziel, e Jebuel, e Jerimote, e Hananias, e Hanani, e Eliata, e Gidalte, e Romante, Ezer, e Jobecasa, e Malote, e Rotir, e Mazaiote, todos eles foram os filhos de Remam, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneia. Deus dera a Remam 14 filhos e 3 filhas. Todos eles estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, e Jedutum e Remam, e era o nome deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres 288, deitados às sortes acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo, saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a Zaber, a José, a segunda a Gedalias, e era ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12, a terceira Zacur, e seus filhos e seus irmãos, 12, a quarta Isri, e seus irmãos 12, na quinta Netai, e seus filhos e seus irmãos 12, a sexta Abuquias, e seus filhos e seus irmãos 12, a sétima a Jezarela, e seus filhos e seus irmãos 12, a oitava a Jezai, e seus filhos e seus irmãos 12, a nona a Matilde, e seus filhos e seus irmãos 12, e a décima a Simei, e seus filhos e seus irmãos 12, a undécima a Azareel, e seus filhos e seus irmãos 12, a duodécima a Razabias, e seus irmãos 12, a 13ª a Zubael, e seus filhos e seus irmãos 12, a 14ª a Matitias, e seus filhos e seus irmãos 12, a 15ª a Jerimote, e seus filhos e seus irmãos 12, a 16ª a Hananias, e seus filhos e seus irmãos 12, a 17ª a Zobecasa, e seus filhos e seus irmãos 12, a 18ª a Hanani, e seus filhos e seus irmãos 12, a 19ª a Malote, e seus filhos e seus irmãos 12, e a 20ª a Eliata, e seus filhos e seus irmãos 12, a 21ª a Rotir, e seus filhos e seus irmãos 12, a 22ª a Gidalte, e seus filhos e seus irmãos 12, a 23ª a Maziote, e seus filhos e seus irmãos 12, a 24ª a Romantiezer, e seus filhos e seus irmãos 12. Então, pessoal, esse foi o capítulo 25, né, de 1 Crônicas. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 25 de 1 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 26, né, de 1 Crônicas, pessoal. Quanto às divisões dos porteiros, os coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito de Tiael, o segundo Zebadias, o terceiro Jatineel, o quarto Elão, o quinto Joanã, o sexto Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-Edom foram Semai, o primogênito, Jeojadab, o segundo Joal, o terceiro Zacar, o quarto Natanael, o quinto Amiel, o sexto Isacar, o sétimo Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Zemaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Rotni e Rafael, e Obed, e Elzadab,
Elzabate com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias, todos eles foram dos filhos de Obed-Edom. Eles e seus filhos, seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos os 72, e os filhos de seus irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18, e de Rosa, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sirim, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo, seu pai o constituiu o chefe, Hilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos de irmãos de Rosa foram 13, deles se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrar na casa do Senhor, e lançaram sortes assim, os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte, e a Obed-Edom adoçou, e a seus filhos a casa das tesourarias, a Supim e Rosa, a do ocidente, com a porta Saleque, junto ao caminho da subida, uma guarda da fronte da outra guarda, ao oriente está o ser levita, ao norte, 4 por dia, ao sul, 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2, em Pabar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, do junto a Pabar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos Coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gerdonitas, foi chefe dos pais Jeiel, dos filhos de Jeiel, Zeta e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Osilitas, e Jebuel, filho de Arsão, filho de Moisés, era maioral do tesouro. E seus irmãos foram da banda de Eleazar, Abias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicrim, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, com o rei Davi e os chefes dos pais capitais de milhares de setentas e capitais do exército tinham consagrado os despojos das guerras, as consagraram para reparar a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Jeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado, estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos, dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinha cargo dos ofícios em Israel, do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. E dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, e suas gerações. Entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes, e Jasser de Gileade e seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manasitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então, pessoal, esse foi o capítulo 26, né, de Primeira Crônicas. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 26 de Primeira Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 27 de Primeira Crônicas, pessoal.
Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei em todos os seus negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000 sobre a primeira turma do mês. Primeiro estava já Sobeão, filho de Abidiel, e em sua turma. Havia 24.000, era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitais do exército, para os primeiros mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aiota, com a sua turma, cujo chefe era Miglote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial mor, e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30 e sobre os 30 e sobre a sua turma. Estava Amizabade, seu filho. O quarto para o quarto mês, Azael, e irmão de Joabe. E depois dele, Jebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto, para o quinto mês, o maioral, Samute, o Israelita, também em sua turma, havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, também em sua turma, havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Hélio, Pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma, havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeratitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo para o décimo mês, Benaia, o Piranotita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo do mês, Heldai, o Netofatita, de Otniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel era estes sobre os Rubenitas, era chefe Eliezer, filho de Zicrim. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Razabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Urim, filho de Mical. Sobre Zebulun, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia de Manassés, Joel, filho de Pedadias. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Hazarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitais das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. O Joabe, filho de Jeroía, tinha começado a numerá-las, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades, e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias, e sobre os que faziam ao campo, na lavoura, na terra, Esri, filho de Quelube, e sobre as vinhas Simei, o Ramatita. Porém, os que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabite,
o Sifimita, e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal, Hanã, o Gederita, porém Joás, sobre o tesouro do azeite, e sobre os gados que passeam em Jarom, Citrai o Saronita, porém, sobre os gados dos vales, Jafate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obio, o Ismaelita, e sobre a jumenta Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita, todos esses eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Então, pessoal, esse foi o capítulo 27, né, de Primeira Crônica. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 27 de Primeira Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. E passando para falar para vocês que amanhã não vai ter live, tá, pessoal? Vai ser só segunda-feira, tá? Nós vai estar lendo segunda-feira o capítulo 28 e 29 de Primeira Crônica, pessoal. E eu agradeço muito de coração por vocês terem tirado um tempinho, tá, pessoal, para assistir a live. Eu agradeço mesmo de coração. E não esquece de se inscrever no meu canal secundário, que está aqui na descrição da live, tá, pessoal? E no bate-papo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação no meu canal reserva, que tá aqui na descrição, e compartilhar com seus amigos, tá, pessoal? Então, até segunda-feira, pessoal.